Bom dia! Sexta-feira, dia 9 de abril de 2021, aula do mundo real. Vou dar um bom dia especial à nossa mais presente ouvinte, espectadora, internauta, querida Marcinha, cumprimentando a Marcinha, a Aline, a Rosita, os nossos professores. Estendo o cumprimento a todas as nossas crianças, colaboradores de todos os segmentos, da parte de manutenção, limpeza, alimentação, nossos docentes, equipe pedagógica, diretiva, nossas famílias que aqui estão. Hoje nós ousamos chegar na mais distante das praias da Ilha de Santa Catarina, de Florianópolis. Vamos falar de naufragados, que traz histórias, como o seu próprio nome diz, de naufrágios, desde a década, desde o século, posterior ali a 1500, 1600 existem histórias. São diversas versões que nós temos. Daqui a pouco vou mostrar o farol que está à nossa direita. O farol esse construído, que traz uma história da navegação deste canal, se assim é que eu posso chamar. Depois o professor Joaquim pode me corrigir. Lembrando que eu acho que eu sou um dos mais privilegiados nesse processo didático educativo, aprendendo com vocês que trazem as informações aqui pra gente, aprendendo com os nossos carismáticos professores de biologia, de história. Saudade do professor Aldonei, que em breve estará conosco, neste momento que buscamos retornar ao presencial, a, entre aspas, muito grande normalidade, vencendo obstáculos, superando dificuldades e no enfrentamento deste inimigo invisível que bem conhecemos. Vou começar de uma forma diferente hoje, porque essa semana nós tivemos o dia da atividade física, o dia da saúde, o dia de prevenção ao câncer, diversos aspectos voltados para a saúde. Mas saúde é construído com conhecimento, e conhecimento é sinônimo praticamente de livros. E semana que vem nós teremos uma semana especial, uma semana com uma programação toda carinhosamente elaborada, planejada, construída pelos nossos bibliotecários. Lembrando, hoje dia 9, dia da biblioteca, Então aos nossos bibliotecários, chamo aqui, eu tenho o Gui, que foi diretor da Escola do Rio Tavares, da João Gonçalves Pinheiro, tem feito lives fantásticas junto à equipe da Rede Saberes. Eu vou chamar a Dani para falar um pouco sobre esta semana que está por chegar, que está por vir, que é semana que vem. A nossa competentíssima Lissandra já colocou um vídeo no início e ao final provavelmente deve repetir sobre a Semana do Livro, mas nada melhor do que conversar com a mãe, vamos colocar assim, a madrinha, a tutora, a organizadora, uma das organizadoras deste evento. Vou procurar aqui a Dani. A Daniela, uma profissional nossa da rede, com uma competência gigante, que atua lá no SEC há algum tempo já. Deixa eu só encontrar aqui. Já achamos. Ok. Enquanto isso, contemplem. Apertei 2 vezes.
para chegar a ela. Vamos lá. Ok. Depois, a Tati, nossa querida intérprete, também irá se descrever e eu farei a minha descrição. Então, desde já, bom dia, Dani, né, carinhosamente chamando, que a gente encontrava todos os dias lá no SEC, com um sorriso, no departamento, na chefia, na orientação das nossas bibliotecas. Bom dia! Bom dia, Charles. Bom dia, pessoal. Então, como você mesmo colocou, né, eu sou uma das organizadoras, tem muita gente envolvida, e eu estou então aqui para convidá-los, né, a todos e a todas, para participarem da 12ª edição da Semana Municipal do Livro, que esse ano vai acontecer numa versão totalmente online. E nós preparamos uma programação assim com muito cuidado, né, e muito carinho. Nós vamos ter lives com diversos autores catarinenses, relatos de experiência, contação de histórias, uma palestra sobre literatura com a professora Rosete Nair, que também era professora da rede. E todas essas atividades serão transmitidas ao vivo pelo nosso canal no YouTube e pelo Facebook e ficarão disponíveis para acesso posterior no nosso portal educacional. Então, é uma grande oportunidade da gente pensar um pouquinho sobre a literatura, ampliar o nosso repertório sobre esse tema, né, sobre a literatura catarinense. E as atividades também vão ter uma linguagem voltada para as crianças, né, desde a educação infantil, com as contações de história, até o nosso público da EJA. Então, fica aí o convite para o dia 12 a 16 de abril, estarmos participando das atividades. Charles, obrigada pelo convite de vir aqui fazer o convite pessoalmente e agradeço de antemão a toda a equipe que tem ajudado nessa organização. E desejo para vocês aí um lindo trabalho, porque o dia está lindo, né? Dá vontade de estar junto. Obrigada, Charles. Dani, parabéns a toda a equipe, né? Estendendo a você, passo a todos aqueles que se envolveram, a gente sabe, a equipe da DEF, pessoal da educação infantil, a EJA com seu repertório, né? Repertório bastante aguçado nessas produções relacionadas aos conteúdos por eles assim construídos, sempre foi, né? Sempre historicamente traz o sucesso desse evento. Lembro os ônibus, os micros parando ali na frente, as vans, a gente junto com vocês fazendo as atividades da prevenção, né? Que é um limite, eu tenho essa parte comigo por ser a área que eu trabalho, e despertar na criança e no próprio adulto esse gostoso prazer, essa satisfação que é a leitura, né? Que é o contato com o livro, seja numa modalidade digital, né? Seja no físico. Parabéns. Estará toda a programação no portal educacional, né? Também colocarei nos portais, já está no PMF Educa, no Instagram, também colocaremos no Charge.prevenção, no Educa Prevenção, e aí por diante. Estamos juntos, então, semana que vem, para fazer este evento de sucesso. Obrigado, bom dia, e parabéns a todos que estão envolvidos. Querido. E parabéns pelo Dia da Biblioteca. Dia 9, Dia da Biblioteca, né? Isso, um abraço especial aos nossos bibliotecários, né? Bom trabalho para vocês. Obrigado. Seguimos. Vou movimentar um pouquinho para vocês verem a embarcação que chega. Estamos fazendo ajustes, né? Com diversas orientações para a evolução didática junto. Opa, a Dani está ali ainda. Também, né? Isso. Quem que não vai querer ficar nessa praia, né, Dani? Vamos lá. Pode falar. Só um pouquinho, querido. Tô tentando sair. Perfeito. Eu vou te explicar como é que é a trilha, tá? Vai pegar o lado direito aqui para voltar da praia e vai caminhando até o estacionamento. Viu? Só foi falar o caminho da trilha, ela conseguiu sair. Seguimos. Como eu estava comentando, estamos fazendo um ajuste, ouvindo a equipe de intérpretes, né, da Gerência de Educação Especial, que volta com uma grande potencialidade, né, nesse ano de gestão, como uma gerência, né, ali liderados pela gestão da Ana Paula,
ali a Muyara, junto com o Mike, os MMs e a Tati, né, sugeriram, estão construindo com a gente protocolos mais didáticos, né, para que chegue e aproxime o máximo possível da nossa comunidade surda, assim como também a nossa equipe do CAP vem trazendo informações sempre precisas, a descrição dos vídeos, das imagens para vocês. Falando em descrição, quem é esta mulher que está à minha frente? Por favor, verbalize. Tati. Sou mulher branca, estou de boné azul, da Escola do Mar, de máscara preta com transparente, e de blusa grafite cinza com um ursinho no bolso. Perfeito. Tati, desde já, muito obrigado por topar este desafio, né, por aceitar esta desafiante missão da educação. Vamos falar um pouco sobre naufragados. Para tanto, eu trago ele, né, nosso professor, vou mostrar ele pela primeira vez. Por favor, Joaquim, pode tomar o local da Tati, só um pouquinho, só para você visualizar do Joaquim. Ele vai falar quem ele é. Sou moreno, mais ou menos 1,80 m. Não, tenho 1,80 m. Boné azul da Escola do Mar, camisa da Escola do Mar azul marinha, bermuda cinza e estou descalço agora. Estou de óculos escuro também. Beleza? Joaquim, já era um desejo dele, né, da Escola do Mar, mas principalmente dele, explorarmos este local, trazermos esse local que tem raízes com a navegação bastante grande. Me diga, Joaquim, opa, aqui já disseram que é o Gatão. Então, vamos lá, Gatão. Joaquim, conhecido, carismático, está escrito aqui, Joaquim. Ó, vamos lá, o pessoal tem um carisma por você. Bom dia a todos, né? Primeiro dizer que a trilha é tranquila e a trilha está dentro das atividades da Escola do Mar, né? Tem um estacionamento, um lugar tem água, né? É ótima trilha, tranquila para vir com os alunos. Agora eu quero falar um pouco da história do local. O nome Naufragados já nos remete aqui a náufragos, né? Agora, qual é o evento que deu esse nome? Nós conhecemos, assim, 3 eventos. O primeiro evento aconteceu em 1516, o segundo evento em 1526 e o último evento em 1753. Esse primeiro evento de 1516, lembrando que, pela história, né, quando fala ela do ponto de vista de fatos, 1500 foi descoberto o Brasil, né? Então, em 16 anos depois, houve um naufrágio de João Dias Solis, né, aqui em Naufragados, porque aqui é uma região que a própria Marinha diz, que já dizia naquela época, e em épocas como agora, que era um local de difícil navegação, que tinha que ser pessoas que conhecessem bem a região, né? E salvou-se 16 tripulantes que conseguiram chegar à praia, né, e ficaram até serem recolhidos, uma parte deles, e outros ficaram habitando junto com os carijós, com os índios da região. Em 1526, 10 anos depois, uma das naus de Sebastião Caboto também naufragou aqui, né, e ficou uma quantidade grande de pessoas que sobreviveram ao naufrágio, chegaram à praia e ficaram habitando aqui. Alguns historiadores falam que o primeiro povoamento em Santa Catarina, na ilha de Santa Catarina, foi aqui em Naufragados. E faz sentido, por conta dos naufrágios que aconteceram aqui, né? Agora, o evento que provavelmente deu o nome ao lugar foi em 1753. 250 colonos em 2 embarcações pequenas que se dirigiam para a Laguna, para poder povoar aquela região, para colonizar aquela região, afundaram, naufragaram aqui. Salvaram-se apenas cerca de 76 pessoas aproximadamente. E aquilo foi um fato conhecido na época, né? E refletiu, porque já existia um povoamento no centro de Florianópolis, né? E eles ficaram aqui até serem recolhidos por outros barcos, socorridos, e alguns resolveram ficar morando aqui. Então, para os historiadores, alguns consideram que esse foi o Virgílio Várzea, um deles principalmente,
Esse foi o fato que deu o nome a essa região. Essa região Ponta do Naufragados tem uma seguinte característica da sua comunidade, né? A comunidade é pesqueira, agricultura de subsistência, pequena agricultura de subsistência, né? No século, ela tem uma variação populacional, né? Dependendo dos eventos que aconteceram aqui nessa região, né? No século XVI, ou século XIX, a família Luiz Brentino, da posse da concessão pelo Império, na construção do Farol, e no século XX, a família Espírito Santo, que hoje tem remanescentes dessas famílias que moram aqui. Os eventos que fizeram que a população flutuasse foi o forte de Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba, que foi projetado junto com aquele triângulo defensivo que nós trabalhamos na Escola do Mar no norte da ilha, fazia parte do sistema defensivo da ilha, né, para evitar a entrada pela Barra Sul, né? E o outro evento foi a construção do Farol, que foi mais ou menos em 1830, mais ou menos. Joaquim, nessa época, tu já estava dando aula no Antônio Pascoal Apóstolo ou ainda estava chegando? Não existia ainda? Não existia. Ah, então tá bom. E o forte que veio depois, o Forte Marechal Moura, que foi em 1909 até 1913, e em 1954 ele foi desativado. Então, esses 3 eventos fizeram ter uma flutuação na população que vivia aqui. Hoje vive aqui em torno de 30 famílias, em torno de 120 pessoas habitam essa região, né? O principal evento aqui é a pesca da tainha, né? E aqui tem patrimônios históricos, né? Os patrimônios históricos que nós podemos citar aqui o Forte Marechal Moura. Ele foi desmontado, né? Ele foi demolido, parte dele, mas ficou uma bateria de canhões que tem 3 canhões. Ele fica no morro próximo do Farol. O Farol. Nós conseguimos mostrar. Está longe, né? Bem longe. Porque está ventando muito, agora deu uma acalmada no vento. A gente pode até caminhar um pouquinho, mas porque deu essa acalmada. Visto o farol, farol. Na conversa de bastidores, quando a gente estava vindo, nossa continuidade aqui, Muiara apontando. Rosângela, por favor, que espécie é aquela? Temos um pavão aqui, observado pela Muiara, né? E veio nos visitar. Continuamos, Joaquim. Desculpa. Então, do patrimônio histórico que nós encontramos aqui. Nós encontramos o Forte de Araçatuba, que ele está arruinado, né? E é proibida a visitação, não tem atracadouros, né? Ele estava dentro do processo de restauração das fortalezas, né? Mas a dificuldade é de não ter um atracadouro para facilitar esse tipo de atividade, né? De restauração. A segunda foi o Farol, que foi em 1861, hoje ele está desativado. Foi motivador de vir famílias aqui para trabalhar no Farol. Após a construção do Farol, válido, né? A gente tem alguns objetivos hoje aqui, né? Dentro desses objetivos, apresentar a praia por si só, né? Ela, no âmbito de mar, de praia, de banho, de pesca, e numa próxima semana, não sei se na próxima sexta, daqui a 15 dias, ou em outro período, nós iremos explorar apenas o farol e também os canhões. Né? Será uma aula somente com essa parte histórica, a qual a gente pode convidar o professor de História, nosso querido Aldonei, tá? E vamos passar aquilo. E hoje nós continuaremos aqui filmando, registrando e preparando materiais didáticos junto com a equipe de interpretação para a aba da Escola do Mar no portal educacional, de acordo com o pedido das escolas, né? Nós temos escolas que solicitaram isso. Seguimos, Joaquim. Então, e mais tarde, em 1909,
foi construído o forte, né? Que fazia a função de cruzar fogo com a bateria da, da ilha de Araçatuba, né? Esse forte foi desativado em 1954. Então, havia casas aqui também para os soldados, para a família dos soldados que trabalhavam no forte, né? Elas foram demolidas posteriormente por conta também do processo de depredação que acontecia. Então, elas foram demolidas. Então, esse patrimônio que tem aqui, para você conhecer, quem vem aqui, tem que subir no morro, tem que pegar trilhas, caminhar em sentidos diferentes, inclusive para ter vista, inclusive, da Fortaleza de Araçatuba. Ainda tem a Casa Grande e a Capela. A Casa Grande ainda está em pé, e a Capela, ela desmoronou, foi construída uma nova capela, desmoronou na década de 80, e é feita aqui uma missa uma vez por ano, né? No final da pesca da tainha, em homenagem a São Pedro. A Casa Grande, a arquitetura é centenária, pertence à família do Espírito Santo, que é uma das famílias remanescentes, das primeiras famílias que vieram para cá para trabalhar no Farol, né? Vale a pena estar aqui. Daqui você também vê Palhoça, é logo do outro lado, né, do canal, da entrada da Barra Sul. Inclusive, Joaquim, falando em Palhoça, né? Uma das situações, essa é uma praia na temporada com guarda-vidas, né? Salvaguardada com a prevenção. E uma curiosidade que a gente traz é a característica da parceria entre os municípios, entre os batalhões. Florianópolis construiu a então base do posto e naquela época os guarda-vidas vinham de jet ski, vinha a embarcação, deixava os guarda-vidas de Palhoça, militares, e era uma parceria quase que inédita, né, de uma cidade com profissionais de outro município. Hoje em dia, essa parceria ela continua, mas com todos aqui de Florianópolis e o apoio apenas remoto, né, e necessário do 10º Batalhão. Então, a proximidade das duas cidades é bastante grande. Eu brincava com a equipe de supervisão, a equipe pedagógica da Escola Batista Pereira, falando, algumas moravam em Palhoça, se tu comprasse um jet ski, um caiaque, o deslocamento seria mais rápido, né? Sempre foi um trocar de figurinhas rapidinho, sobre do lado. Se não fosse a correnteza, você ia nada. Se a correnteza estiver vazando, você vai parar. Favorável, né? Se ela estiver enchendo, você vai parar lá na Bahia, lá no meio, lá no centro. Outra trilha, já que o Joaquim comentou isso, que nós acabamos tendo acesso, é a trilha que dá acesso à Praia do Saquinho, uma das últimas aulas do Mundo Real de 2020. Nós depois vamos em direção a ela para vocês assim visualizarem. Aqui também tem acesso por barco, né? Quando os dias estão calmos como hoje, você consegue vir por barco da Praia dos Ganchos, né? Gancheiros, gancheiros, né? Ganchos, Praia dos Ganchos. Isso. E, que carinhosamente, alguns falam gancheiros e tem o Ganchos, né? Que fica lá na região, né, continental, e muitas vezes a gente visita com a Escola do Mar. Atendendo a pedidos, vou dar uma passada ali pelo mar e a gente vai aproximar da trilha. Enquanto isso, vocês ficam apenas com as imagens. O objetivo dessa nossa aula é mostrar imagens, conteúdos, trazer você para o mundo real, todos ao mundo real, respeitando os protocolos. Aproveitar. Vocês conseguem ver ao fundo a embarcação. Melhorar a imagem e fazer o enquadramento
muiara, característica típica deste local. Inclusive, aqueles que aqui permaneceram por bastante tempo, na época do naufrágio, da pesca, e juntamente com a comunidade indígena que aqui habitava, permaneceram por anos, de uma forma relativamente isolada, pois ainda não tinha esse caminho que trazia ao farol. Então, seguimos a nossa caminhada com imagens. Enquanto isso, a embarcação chegou. Aqui, nosso lado oeste, Rosângela, a gente comentava sobre isso, né? Que geograficamente a gente acaba se confundindo, a gente acaba muitas vezes trocando a frente oeste ou a parte oeste e a outra eles chamam de leste? Leste, aqui da praia. Muitas vezes, para se localizar, acabamos falando dessa forma. Então, a parte oeste é aquela que vai dar o acesso à Praia do Saquinho, né? A trilha que vai chegar ao Saquinho. Que é uma trilha mais longa, né? Lembrando, exige um índice de condicionamento físico, uma preparação, uma hidratação, uma alimentação leve, um calçado adequado para aquele local. E sempre, né? Avisando e dando aquelas nossas dicas para as pessoas terem esse cuidado, né? De não fazerem trilhas de forma... A palavra não seria amadora, seria irresponsável. Bom dia, Rosângela. Por favor, deixa eu mostrar a Rosângela. Quem é a Rosângela? Então, bom dia. Eu vou me descrever. Eu sou uma mulher, parda, 1,71 m de altura, cabelo longo, amarrado, utilizando hoje um boné da Escola do Mar e a camiseta da Escola do Mar. Hoje nós vamos falar das características de ambiente que nós temos aqui na Praia de Naufragados. Então, a gente sempre fala em todas as lives sobre bioma, nós estamos no bioma Mata Atlântica, né? Nós temos os ecossistemas. Vou aproveitar para virar e mostrar os pescadores indo para a água. Por favor, Tati. Pode ir. Só coloquei para a gente sentir um pouco da rotina do pescador, né, do nosso profissional ou amador que tanto cuida deste local. E então, a gente sempre fala, né, do bioma Mata Atlântica e a gente sempre fala dos ecossistemas que o compõem, né? E nós nunca falamos sobre o conceito, né, do que é um bioma, o que é um ecossistema, se são iguais, se são diferentes. E esses são conceitos importantes quando a gente define, né, as características e fisionomias de um determinado local. E isso também são conteúdos de ciências que são trabalhados com os nossos estudantes, né, e que permite, assim, eles diferenciar um bioma de um ecossistema ou esses determinados ambientes por onde nós fazemos essa aula do mundo real. Então, um bioma, ele é um local onde apresenta números de espécies vegetais, animais, né, semelhantes, e que também apresenta características de clima ou edafoclimáticas, de solo e de clima semelhantes, e também passaram pelos mesmos processos de transformações físicas ao longo do tempo. Então, um bioma seria um local mais amplo, maior, né? Então, nós podemos falar, por exemplo, que no Brasil nós temos uma definição de 6 biomas. Nós temos a floresta amazônica, que é muito conhecida, né, e muito comentada pela grande diversidade que apresenta.
Nós temos o Pantanal, que é uma grande área inundável, uma das maiores, né, que nós temos do mundo. Nós temos a Caatinga, que é um bioma característico brasileiro, né, que é um nome tupi-guarani, que se a gente for trazer o significado dela, significa floresta branca, porque ela perde as suas folhas, né, ao longo de uma das estações do ano. E também nós temos o cerrado, né, que é uma vegetação típica de savana. O pampa, que é um bioma característico da região sul, né, específico no Rio Grande do Sul. Então, está localizado no Rio Grande do Sul. E o bioma Mata Atlântica, com o qual Santa Catarina está inserido, principalmente, né, falando da ilha de Santa Catarina. Quando a gente fala da Mata Atlântica, ele é um bioma que está distribuído entre 17 estados brasileiros, que nós temos uma diferença de composição ao longo de onde ele compõe. Então, ele abrange do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Dentro dessas localidades, a gente vai apresentar vegetações diferentes, a gente vai ter composições de ambientes diferentes, e essas composições, então, de ambientes diferentes, é que a gente chama de ecossistemas. Então, ecossistemas é diferente de bioma, mas ele está dentro do bioma, né? Então, esse conceito de ecossistema, ele surgiu em 1935, foi trazido por um ecólogo, né, chamado Stanley, e ele representa justamente esse conjunto formado de espécies vegetais, animais, né, e as condições favoráveis que dão essas condições à vida, né? Então, por isso eu posso identificar até uma bromélia como sendo um ecossistema, porque ele é menor, porque ele tem relações de vida e porque ele tem condições ali de manter a sua vida, né? Então, aqui na Praia de Naufragados, nós temos uma vegetação mais fechada, então é característica de uma vegetação ambrófila densa, né? Então, nós temos na divisão de vegetação que estão dentro da Mata Atlântica, nós temos uma divisão de floresta ambrófila densa, que é mais essa vegetação que fica ao longo da Serra do Mar, né? Nós temos a vegetação floresta ambrófila mista, que fica mais na serra, com característica de uma vegetação de araucária. E nós vamos ter a vegetação estacional decidual ou semidecidual. Então, elas apresentam características diferentes em cada um desses ambientes. Mas, falando especificamente aqui da nossa localidade, né, que nós estamos, então a gente está falando de uma floresta ombrófila densa. O que significa isso? Ombrófila quer dizer amigo da chuva, né? Então, essa vegetação, ela tem uma característica mais úmida dentro dela, né? E ela vai ter 3 estratos que fazem parte da composição. Então, eu tenho o extrato superior, com uma vegetação, né, que a gente consegue identificar, uma vegetação mais alta, com árvores com arbustos aí em torno de 20 a 30 metros, né? Onde nós temos o garapuvu, a embaúba, né, que são espécies presentes, o próprio ingá, que a gente consegue identificar que são espécies nativas, né, da floresta. Depois nós vamos ter um extrato mediano, com árvores aí em torno de 10 metros de altura, né, que formam onde nós vamos ter a presença de gerivás, deixa eu ver o que mais que a gente pode citar dessa vegetação, o palmiteiro, né, que é o próprio ipê amarelo, que tem dentro desse extrato, e o extrato inferior, que é uma vegetação, então, totalmente úmida, que tem em torno de 2 a 3 metros de altura, e onde são observadas mais samambaias, mais gramíneas, né? E também tem uma diversidade bem grande de bromélias, de orquídeas que ficam fixadas, né, nas árvores, e também a presença de muitos cipós. Mas é uma área mais úmida, essa área que fica no extrato inferior, né? Além desse ecossistema, nós também temos a Praia Arenosa, que nós estamos à frente dela, né? E que ela é um local de amortização das ondas mesmo, então a gente precisa desse espaço, por isso não pode ser construído nessas áreas. Além disso, ela tem uma formação da composição
Vou mostrar para A vocês. Rô pegou, aqui, deixa eu só botar um pouquinho melhor, no próprio chão, aqui agora, no solo, né? A composição da areia, né? Que aqui o que diferencia uma praia arenosa da outra está na composição da areia. Se ela apresenta a granulometria mais fina ou mais grossa, né? Isso define os tipos de praias, que nós temos as praias dissipativas e as praias reflexivas, que a gente comentava na Isso, no live Dia dos Ingleses, passada, né? dos ingleses, exatamente. E nós temos também o terceiro ecossistema, que são os costões rochosos. Então, pensando assim de uma forma mais dinâmica, quando existe uma proximidade do mar com a serra, com a Serra do Mar, nós temos as formações dos costões rochosos. E a parte que nós vemos não é o total do costão rochoso, né? Porque ele tem uma dimensão muito maior, né, na profundidade do oceano. Quando nós temos um distanciamento em relação a essa Serra do Mar, então nós temos a formação de estuários, de manguezais, de restingas. Então, que são as vegetações litorâneas que nós chamamos, né? Então, essa é a composição que nós temos hoje aqui na praia de Naufragados. Olha só, eu sempre brinco, né, Rô, que aqui é a sala dos professores, enquanto converso com o Joaquim, enquanto converso com a Rosângela, e hoje a sala dos professores chegou uma professora, a dona Cleci, Clair, moradora aqui do local, que há 30 anos já é frequentadora assídua, mas há mais tempo do que 30 já conhecia a praia. Hoje moradora, aposentada no estado e no município de São José, professora de ciências também, Rô, e professora de matemática. Veio aqui conversar, né, já entrou na nossa sala de aula, dando alguns ensinamentos que a gente passa geralmente, mas hoje uma característica especial de quem vive neste local, né? Do cuidado para com o lixo que traz, do cuidado para aquilo que acaba agredindo com dolo, com vontade ou não, né? O cuidado com a vegetação, com os animais que aqui se encontram e um desbravar com consciência. Ela também é secretária da Associação de Moradores aqui da praia de Naufragados, a Amopran, e deixou esse recado, né? Venham, é um local de uma comunidade de moradores que vivem a pesca e que vivem este local. Então, podemos visitar essa casa? Sim, sem dúvidas. É um local paradisíaco? Sim, mas vamos ter consciência disso. Aqui não vem o caminhão da coleta da CONCAP, aqui a gente não vai ter um trabalho específico, diário, relacionado às nossas companhias de melhoramento, em virtude do deslocamento. Existe um cuidado, existem mutirões, mas o principal responsável por esse paraíso estar como está são os moradores que aqui estão e que enfrentam, né, diariamente, historicamente, debates, combates contra uma classificação, contra, como é que eu vou colocar, uma turma que sempre vai querer explorar e muitas vezes ter lucro em cima de uma natureza, como já aconteceu em outras regiões da nossa cidade. E eles estão aqui firmes, fortes, cientes que esse local tem que ser cuidado e mantido como é, com o mínimo de alteração possível. Como a gente fala lá nos primeiros socorros, o mínimo movimento possível. Vamos caminhar mais um pouco, vamos avançar mais um pouco. Vou mostrar ali ao fundo, conversei com um dos pescadores, disse que traz alguma coisa de garopa, de trem-lata. Fui lá para perguntar qual é o tipo de pescado que eles têm. Ele timidamente falou e disse que vou mostrar. Vou aproveitar para dar mais uma caminhada. Seguimos. E olha o que eu encontrei. Não preparei isso aqui, eu não deixei isso aqui na nossa sala de aula do mundo real, mas está aqui uma das bandeiras de salvamento, de orientação do 1º Batalhão de Bombeiros Militar.
eu juro para vocês, eu não organizei, eu não estava na minha mochila, é um achado no local, que é utilizado provavelmente quando nós temos, né, correntes de retorno. E ao fundo ali, também atrás da Tati, atrás da bandeira, a gente também vê uma forma de contenção que o pessoal utiliza, né, tanto para a questão do avanço, muitas vezes, das marés, quanto também pela situação desta relação entre os biomas, né, nas movimentações de maré, nas movimentações relacionadas à Lua, e aí por diante. Visto a nossa bandeira, vou caminhar mais um pouquinho e vou falar sobre prevenção, como eu havia prometido. E vou mostrar a vegetação para vocês. Nosso segundo objetivo, falamos já o Joaquim sobre a história, sobre o local, nossa querida e competente Rosângela sobre a biologia local, sobre o solo. Vamos dar uma aula, né, conversando sobre isso, conversávamos com a professora Eliane, com o pessoal da Escola Luiz Cândido, sobre solos em breve, né? Para que professores de ciências, geografia, dos anos iniciais, venham ter conteúdos em loco, né? Para trabalhar solos. E o nosso objetivo é esse, como eu reforço, né? Trazer a imagem, trazer o real, a trilha, a praia, a restinga para a sala de aula. Então, continuamos. E retorna a Muiara. E tem gente que ainda não sabe quem é a Muiara, nem o Charles, na verdade, porque nós não nos descrevemos. Quem é Muiara? Quem é você que está aqui à frente? Você está usando uma camiseta preta com um desenho de alguns planetas, usando um boné azul com a logo da Escola do Mar. Estou usando uma máscara preta com uma transparência também. Perfeito, vamos tirá-la do sol, né, para melhorar a imagem e para protegê-la. Pode avançar um pouquinho. Lá, aqui. Passei, né, para vocês ali uma bandeira, acabamos vendo uma bandeira de salvamento, vou falar sobre elas. Passamos numa nascente, depois aqui o Joaquim ou a Rosângela até podem falar um pouquinho sobre as características, né, dessas, não sei se podemos chamar de nascente, né, desse, como diz o nosso manezinho, olho d'água, que acaba chegando aqui e dependendo do período, do outono, do verão, do inverno, estão mais constantes e do período de chuvas também. Quando a gente fala e mostra aquela bandeira de salvamento, é válido a gente destacar que praias como essas, numa região um pouco mais isolada, exigem um olhar diferente por parte do guarda-vidas, por parte do agente que estará aqui de forma preventiva. Porque o público local conhece praticamente o nativo, como a gente chama, e eu vejo um aqui à minha frente fazendo a pesca com tarrafa, né? Vou pedir permissão para a Muiara após a interpretação e vou dar o zoom lá nele. Então, eu não tenho dúvida que aquele senhor que ali estava, que a dona Flair que ali passou, sabem praticamente o caminho das pedras, por onde passar, por onde entrar, a característica da corrente, as características dos ventos e muito mais, que é um conhecimento típico de quem por aqui habita, de quem por aqui convive. Mas a gente tem que
entender que passam turistas e chegam turistas de diversas partes do mundo. E aqui temos algumas correntes, um canal que joga e tem uma alteração, não sei se posso falar morfológica, Rosângela, né? Fica fácil quando eu estou com alguém com esse conhecimento específico aqui ao lado, que ele pode ser traiçoeiro. Então, ao entrar e ver aqui à frente, o Joaquim falou na fortaleza de Araçatuba? De Araçatuba, eu vou nadar até ali a ilha. Isso não funciona assim. Nós vamos mostrar essa ilha. Existe o circuito Travessias, né? A gente já veio aqui com a equipe do professor Marcos Pinheiro, né, que é o organizador, o professor de Educação Física, já teve projetos de incentivo à natação com a nossa rede, e a gente consegue perceber a força da corrente neste local. Muito semelhante a um outro extremo, lá na região quase que central de Florianópolis, quando nós fomos com Aldonei, na região de Cacupé, na ponta da Daniela, onde temos outro canal com bastante força, né, com uma natureza que acaba muitas vezes parecendo ser pacífica, calma, tranquila, com um mar sereno, e não, ele tem características de, como diz o nosso manezinho, puxar, né? Ele tem o que a gente chama de um poço, né? Uma corrente de retorno. Então, os bombeiros, né, que por aqui passam, os guarda-vidas civis, militares, orientados e percebendo as características das ondas, as características da praia, vão sinalizar o local. A sinalização das bandeiras, a gente já comentou sobre isso nas nossas escunas, e aqui a gente tem que destacar, por ser uma praia com características muito pacíficas, muito calmas, muito tranquilas, pela aparência dela, e especialmente num dia como hoje, né? Mas a sinalização das bandeiras vai mostrar aonde tem a corrente de retorno especificamente. E as pessoas dizem, mas isso é óbvio, Charles, tem uma bandeira vermelha, é perigo. Isso não é tão óbvia. Eu não sei se a Rosângela já respondeu aqui, tem uma pergunta da Ângela, que pergunta as características da Mata Atlântica. Então daqui a pouco a gente pode dar mais uma reforçada, né, para responder aqui essa nossa internauta, aqui, essa nossa participante. As cores das bandeiras, principalmente a vermelha, ela está escrito local perigoso e tem o símbolo do bombeiro. Como eu falei, passam por aqui turistas do mundo inteiro, dos mais diferentes idiomas, das mais diferentes línguas. Então, ele vai ver uma bandeira, vai ver um símbolo semelhante ao do bombeiro do estado, do município, da nação dele, e vai achar, não, aonde tem essa bandeira é um local seguro. Não, bandeira vermelha, local perigoso. Mas é só em frente à bandeira? Não. 50 metros para um lado, 50 metros para o outro. Né? Muitas vezes nós vamos em praias, como os ingleses, e a gente vê várias bandeiras, uma no lado da outra. Isto significa que é uma área com uma corrente de retorno, ou várias correntes de retorno, próximas ali, que trazem um risco de afogamento, de arrastamento bastante grande. Charles, e as outras cores de bandeiras? As outras cores de bandeiras, a amarela e também a verde, elas são colocadas no posto de guarda-vida. Então, eu posso ter uma bandeira amarela no posto de guarda-vida, que significa mar ruim, que significa atenção, né? A bandeira verde, mar bom. Mesmo no mar bom, eu tenho que ter atenção, em especial com crianças, em especial no fim da tarde, quando muitas das pessoas que frequentam a praia e têm o hábito da ingestão do álcool, que têm o hábito, né, de usar todo e qualquer tipo de entorpecente, acaba aumentando o índice de arrastamento. A gente não tem essa ideia, né? O bombeiro faz essa divulgação de uma forma muito clássica, bastante didática, dinâmica, falando e informando esse horário, dos riscos que nós temos de afogamentos, né, o alto índice, em virtude de pessoas embriagadas, entre 16, 17, 18 horas. Ou também, quando vão para o seu último mergulho, antes de ir para casa, para tirar a areia da praia, para ficar mais limpinho ao ir para o carro, e aí vão para aquele último mergulho e acabam tendo esse mergulho, muitas vezes, não muito favorável, porque já estão cansados, fadigados, já ingeriram um índice, né, muitas vezes, mais do que necessário de bebida alcoólica e acabam tendo
um destino não muito favorável. Então, além de observar a bandeira que tem no posto, nas cores, como a gente falou, verde, mar bom, amarelo, mar ruim e vermelho, mar perigoso, eu vou observar as bandeiras que ficam ao longo da orla, ao longo da praia. E elas vão mostrar esses locais com maior empuxo, né? E muitas vezes o surfista acaba entrando. E a gente vê o surfista entrando ali, imagina. Então ali é seguro, ali é legal, o surfista entrou, pelo contrário. O surfista também conhece a característica dessa praia, desse mar. Ele, para não ter tanto esforço, ele quer ir para fora, para o outside, né, como fala no vocabulário do surfista, né, aprendi aqui com o meu mestre Joaquim, né, com a nossa aprendiz Muiara e aprendiz Tati, né, a gente estamos aqui também sugando o conhecimento de surf do professor Joaquim, professor Marcos Krieger também, além de ótimos professores, docentes, também são nossos inspiradores, atletas do surf. E o surfista, ele entra na corrente de retorno. Ele aproveita a corrente de retorno para ir para fora. Então, muitas vezes, o seu filho, a sua filha, um sobrinho, acaba vendo o surfista entrar ali, atente a ela, atente a ele, fale para ela sobre essa característica do local. Tranquilo? Vamos lá, Rosângela, vamos dar uma reforçada para a gente ir para os nossos finalmente, sempre destacando, né? Estamos no distanciamento, vocês observem que eu chamo a Rosângela, ela leva um tempo para chegar até aqui, eu chamo o Joaquim, eu levo um tempo a chegar até aqui. Da mesma forma, as intérpretes com as suas máscaras, nós com as nossas máscaras, estamos tentando melhorar a dinâmica, a didática de visibilidade da expressão facial das mesmas, né? Agradecer aqui a Rosângela, a outros profissionais que estamos buscando uma máscara cada vez mais transparente, mas que mantenha a proteção. Depois eu falo mais sobre cuidados. Então, a pergunta era sobre... Mata Atlântica. Que características tem a Mata Atlântica? Ok, então vamos lá. Primeiro falando que a Mata Atlântica ela apresenta uma vegetação tropical, né? Então nós temos com estratos e formações de árvores bem altas, né? Arbustos altos. Tanto que dentro da divisão a gente tem a classificação dos estratos, né, inferior, médio e superior. Até a gente conversava com o Joaquim na vinda, porque nós temos uma característica muito legal da Mata Atlântica, quando nós temos uma formação original, em que ela forma no estrato superior a região que a gente chama de dossel, que é aquela região onde tem uma porcentagem muito grande de fauna, né, de animais que vivem exclusivos ali. Então, nós temos aqui uma composição de vegetação de estrato mediano. Isso por quê? Porque nós temos uma vegetação secundária. Isso quer dizer que lá na década de 60, 70, essas áreas elas eram utilizadas para pecuária, elas eram utilizadas para agricultura e muitas delas foram devastadas. E isso faz com que, logo após, né, o abandono dessa agricultura, o abandono dessa pecuária, da utilização dessas áreas para pecuária, então volta a formação de uma vegetação que aí então tem uma característica secundária. Só que para uma vegetação, como o caso da Mata Atlântica, entrar em clímax, ou ela voltar ao aspecto original dela, ela precisa de em torno de 150 anos. Então, nós não temos esse tempo ainda. Então, por isso, a característica da vegetação que nós temos hoje é uma vegetação de estrato mediano, né? Ou estádio mediano, que a gente chama, né? Com árvores ainda, com troncos mais finos, né? Uma altura média aí de em torno de 20 metros. Perfeito. Isso falando da vegetação, da divisão que nós temos de características de floresta umbrófila densa, que é um dos tipos de vegetação encontrada dentro da Mata Atlântica. Daí nós temos a floresta umbrófila mista, que tem aquela característica de formações de capões, e também vai ter, como parte do céu, identificadas como essa vegetação mais superior, a presença de araucárias, né? Que aí sim eu tenho espécies que são centenárias, né? Principalmente na região da Serra. E eu tenho em outras regiões, lembrando que a Mata Atlântica ela atinge, então, ela está aí distribuída entre 17 estados brasileiros, então nós vamos encontrar outras vegetações diferentes, como a estacional decidual, né, que é aquela que perde completamente as folhas
em uma das estações do ano, no outono, e tem aquela semidecidual que perde em partes as suas folhas, né? Isso não significa que eu não tenha espécies, por exemplo, que ocorram na Ambrófila densa. Eu vou encontrar caducifólias, que a gente chama, que são essas espécies que perdem a folha, eu vou encontrar também dentro da floresta Ambrófila densa. Só que ela não está no seu ambiente adequado. Ela está dentro do mesmo bioma, mas não deveria ser ali, né? Ela pertence a essa classificação de vegetação. Essa é uma classificação dada pelo IBGE, né? Que então identifica as regiões do país. Perfeito. Então, obrigado já vamos para o nosso finalmente. E aqui observando a Duda, né, que falou das características da mata, e também a Ju, deixa eu achar o sobrenome, a nossa acadêmica de ciências aeronáuticas, quem sabe a nossa Ju de Farias, nossa futura comissária de voo, que tem aqui a sua residência, ou reside parcialmente aqui, nos trouxe muitas informações, desde o sinal, a gente veio fazer o teste aqui, veio eu, a Muyara, o professor Marcos Lima, já no ano passado, para fazer esse teste de sinal, planejando essa aula, mas a Ju foi fundamental. Ela que é uma acadêmica, uma estudante, né, que em breve esteja tripulando as nossas aeronaves, trouxe algumas informações. Nós não temos postos de saúde, aqui a energia ela é solar, temos alguns restaurantes, o resgate com bombeiros é por helicóptero ou embarcação, né? A gente já observa que não chega aqui uma ambulância, um caminhão. Então, o cuidado dessas famílias, o cuidado desses moradores, ele tem que ser muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, concluindo, muito obrigado, né, a todos que passaram por aqui, né? Que a Ângela perguntou para a Ju como é que atendem as emergências. Primeiro, formação do pessoal local aqui, e a gente fica já à disposição, enquanto primeiro batalhão, enquanto Secretaria de Educação, para fazer uma formação em primeiros socorros, em primeiro atendimento, em combate a princípios de incêndio, uma brigada, quem sabe, voluntária aqui, já fica a nossa disponibilidade para isso. Tenho certeza que o primeiro batalhão, através do seu setor de instrução e ensino, não negará esforços para capacitar essa comunidade, a qual fica remotamente, né, um pouco mais isolada. Né? Também fico, enquanto Secretaria de Educação, disponível para essa formação. Ele vem através do bar, que são as viaturas que ficam embaixo da ponte, no grupo de busca e salvamento, ou através do mar, nas viaturas que vão atravessar este canal, vindo do 10º Batalhão, que fica com a sede em São José, sendo mais próximo o município da Companhia de Palhoça. Então, respondendo aqui a pergunta da Ângela. Senhor Joaquim, muito obrigado pela participação. A todos que nos assistiram, que por aqui passaram, que são o nosso objetivo maior. Obrigado, Tati, pela desafiante interpretação, por aceitar e continuar com a gente nesse processo. Obrigado, Muyara, né, que já é a nossa anfitriã mó. Obrigado ao Mike, que está lá nos bastidores, né, preparando, avaliando, organizando este processo de forma presencial. Importante a gente lembrar isso, né? Nós estamos nos locais respeitando os protocolos. E muito prazer em poder aprender com vocês. Até a próxima. Não sei se na próxima sexta-feira estaremos com vocês. Elogios aqui para a Muyara querida, elogios aqui para o lugar lindo, várias pessoas acenando, dizendo que no YouTube também está funcionando bem. Tem que dar o retorno para vocês, tem que ouvir vocês, né? Encerramos. Semana que vem temos a Semana Municipal do nosso livro. Como a gente já passou, será tudo divulgado em nossas redes sociais. Será uma semana intensa, gostosa e prazerosa. E talvez na próxima sexta-feira nós estejamos apenas com eles. Vamos elaborar e passamos para vocês no Charles.Prevenção e no PMF Educa. Vou encerrar mostrando a Fortaleza de Araçatuba. Obrigado, Muyara. Bom dia e até a próxima.